Comecei. Primeiramente, aí, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, para os nossos alunos que vão assistir essa conversa depois. Então, aqui a gente está com o professor André, também profissional do Gardemanger, e o nosso convidado hoje, né, o Thiago, que veio conversar aqui um pouquinho com a gente, falar um pouquinho de charcutaria. Não vou me estender, vou deixar para ele se apresentar, né, falar um pouquinho do que ele faz, quem é ele, o que ele trabalha, né, ele já é um profissional aí da área da charcutaria, que assim como eu também eu sou, digamos assim, um curioso. Eu gosto de fazer algumas coisas de vez em quando. Né? Até para a matéria da semana passada eu inventei de fazer uma linguiça colonial, fazia anos que eu não fazia, né? Geralmente a gente sempre fazia na chácara com meu avô, enfim, depois da morte dele a gente acabou meio que abandonando, não fazendo mais o salame, né? O salame colonial. E semana passada eu me atrevi a voltar a fazer e sabe que deu bom? Ficou bacana assim, né? Peguei, claro, a receita, dei uma melhorada, coloquei umas outras coisas e acabou saindo um salame bem bacana. Então eu falo que eu sou curioso, eu gosto um pouquinho de entender de todas as áreas, mas hoje a gente vai falar mais sobre charcutaria e a gente trouxe aí um profissional também, um amante dessa área e nada melhor que o profissional aí, o Thiago, para falar um pouquinho disso. Thiago, pode se apresentar aí para os alunos, falar um pouquinho com eles, falar o qual que é a sua formação, ou o que você fez, o que está fazendo, e a gente vai complementando. Pode ficar à vontade. Então tá bom, gente. Muito obrigado, o professor Giovanni, professor André também. Agradeço aí ao convite. É sempre uma alegria poder compartilhar, né? Eu acho que conhecimento e cozinha é uma coisa muito vinculada a esse lance da partilha, né? Então eu sempre fico feliz quando eu posso dividir as coisas, né? Seja receita, seja um conhecimento específico, né? Seja uma alegria, né? Ou até uma frustração. É sempre bom a gente estar nessas rotinas de partilha, né? Eu acho que até como ensinamento para o profissional aí da gastronomia depois, né? Essa capacidade de conseguir dialogar com os pares é muito importante para poder sobreviver, né? Porque não é muito fácil, né? O dia a dia do cozinheiro e se às vezes a gente se fecha, né, em algumas situações aí acaba dificultando ainda mais, né, a vida cotidiana e tal. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Conheço a professora Raquel já há algum tempo, né? Antes, inclusive, de atuar na Univel, eu já conhecia a professora Raquel, profissional muito massa, gente boníssima, sempre muito perto aqui, né? Bom, então, vamos às formalidades, né, que tem a formação acadêmica e tal, né? Eu sou formado em História lá em Paranaguá, me formei em Paranaguá em 2009. Aí vim para a região oeste aqui do Paraná em 2010 fazer um mestrado em Ciências Sociais, Sociologia, aqui em Toledo. Fiz o meu mestrado aqui, né? Fui conhecendo o povo, né? Conversando e passando carne, bebendo cerveja. E acabei ficando, né? Acabei ficando. Conheci minha esposa aqui também e acabei ficando por aqui, né? Em 2010 eu vim, fiz o mestrado, terminei em 2013. Aí logo em seguida fiz doutorado também em Ciências Sociais também. E o ano passado eu terminei o meu pós-doutorado em Educação. Né? Aí a moçada deve estar pensando, tá, mas o que esse cara tem a ver com cozinha, né? Sociologia, educação, história, né? Bom, vamos lá, né? Eu acho que as vicissitudes da vida ali não me permitiram me dedicar academicamente a um estudo mais sistemático, né, da cozinha, mas a alimentação sempre teve muito presente na minha vida, seja por conta dessa memória familiar, né? O professor Giovanni estava falando de recuperar uma receita de família e fazer de novo. Isso tem um valor inestimável, bicho, é muito legal, né? E quando a gente vai falar de charcutaria, é exatamente isso, é essa memória, essa lembrança, né? Os aromas, né? O fazer, né? Tem muita coisa que é muito mais ligado com os procedimentos, né? Eu lembro de umas coisas que a minha mãe fazia na cozinha que eu não consigo lembrar direito o resultado, mas eu lembrava que ela fazia daquele jeito, né? Fazia daquele jeito. Essa semana eu estou estudando que tradicionalmente a gente faz com sardinha, que é a sardinha enxovada, né? Você faz ela com sal grosso e aí deixa uma cura bem longa lá, uns 100 dias mais ou menos, aí tira e vai.
E eu lembro que a minha mãe desossava a sardinha com a mão, né? E aí eu fui pro YouTube, fiquei olhando aí, achei os tutoriais lá e lembrei, né, que ela fazia com os dedos, assim, com a unha. Ela ia cavando dos lados, né? E aí, mas eu lembrava que ela fazia esse movimento e não sabia exatamente como era, né? E aí eu consegui recuperar isso com a tecnologia, né? Hoje a internet está aí que faz sucesso na nossa vida, né? O que seria da gente, né? Que se não fossem esses recursos tecnológicos hoje em dia, né? Então, eu acabei assim me interessando um pouco mais, né, pela gastronomia, né? A partir do momento em que eu comecei a fazer cerveja. Eu faço cerveja artesanal também. Então, esse lance de fazer cerveja e de me dedicar um pouco mais aos ingredientes, assim, me aproximou de outras áreas, né? Então, a charcutaria sempre foi um negócio meio de referência, né? Eu lembro que na minha casa a gente sempre fazia essa sardinha, minha mãe produzia, fazia tainha defumada, né? Umas coisas mais voltadas para o litoral ali, né? Com os peixes e tal, né? O Umas professor é conservas. natural. Tiago, da onde você é natural? Eu acabei esquecendo de pedir ele antes. Eu sou de Paranaguá, eu sou de Paranaguá. Paranaguá. Aham. Isso, a minha mãe É. inclusive está por lá ainda, eu que estou por aqui, os meus irmãos estão lá, eu tenho um irmão aqui também, né? Mas a minha juventude ali, até o fim da faculdade, eu estive em Paranaguá, circulei um pouco por Curitiba também, mas eu sempre me identifiquei muito mais com Paranaguá e então assim a comida caiçara sempre foi um negócio mais próximo assim para mim, né? Bom, e aí essa história de fazer cerveja que começou quando eu vim aqui para o interior do Paraná, né? Lembro como fosse hoje quando eu tomei a minha primeira cerveja artesanal. Foi muito engraçado. Eu estava numa festa de aniversário na República que eu morava, estava fazendo mestrado em Toledo, e aí o meu orientador chegou com 4 garrafinhas daquela cerveja Edelweiss, que ela tem um rótulo verdinho, assim, é uma cerveja de trigo. Excelente, muito boa. E aí ele pegou, me entregou e falou, tô te dando essa cerveja aqui, né, feliz aniversário e tal, o professor Alan. Hoje ele tá nos Estados Unidos, foi embora, né. Não sei se deu sorte ou deu azar, sei lá. O fato é que se arrancou, né, não tá aqui mais. E aí ele trouxe aquela cerveja e falou assim para mim, Thiago, agora você guarda essa cerveja aí para você beber depois e tal, né? Porque moçada em tempo de faculdade e tal, República era o que não tinha, né? Gasolina ia no final, né? Não... E aí eu falei, não, mas eu... não tem, não tem conversa, né? E aí a gente já naquele ritmo, eu falei, não, Alan, vou colocar gelar já que aí nós vamos tomar. E ele olhou bem sério para mim, não, eu tô mandando você guardar isso aí e beber depois. Eu falei, bom, então tá bom, né? Daí nessa hora eu lembrei que ele era meu orientador, né? Eu falei, bom, então tá, vou obedecer, né? E ainda bem, viu? Porque eu guardei aquela cerveja e no meio da semana seguinte eu fiz uma jantinha lá com a minha namorada na época, hoje minha esposa, né? E aí a gente abriu aquela cerveja. E foi uma experiência assim, quase transcendental, assim, sem nenhum exagero, né? Porque de fato a experiência com a cerveja artesanal, né, ela te marca de um jeito sensacional, assim, é algo muito louco. E a partir daquele momento eu comecei a estudar, né, e tal. Então, com as produções de cerveja artesanal é que surgiu a ideia de empreender no ramo, né, vamos dizer assim. Eu comecei a fazer cerveja e aí foram surgindo demandas, né, o pessoal queria beber a cerveja, eu fazia, aí não vencia. Aí resolvi alugar uma sala para produzir as cervejas, porque na minha casa estava um Deus nos acuda. A mulher falou: ó, ou você bota fora essas panelas aí, ou vai você, panela e tudo para a rua, né? Eu falei: não, então vamos, vamos dar uma organizada aqui, né? Já que é democrático assim, né? Então eu vou. Aí eu aluguei uma sala e começou essa brincadeira de fazer as cervejas durante a semana, quando tinha uma folguinha entre uma aula e outra, e reunir os amigos no sábado. E aí acabou virando um bar, né? Que foi a Tractor, né? A Tractor Beer, que durou de 2015 até o ano passado. O ano passado a gente resolveu mudar um pouco o perfil, porque ao longo desse tempo eu acabei me encontrando muito mais com essa coisa de servir mesmo, né? De fazer comida, que era uma experiência que eu não tinha comercialmente. Eu sempre fiz isso em casa para os amigos, né? A galera sempre gostou de fazer festa aqui em casa, né? Porque a comida era boa, tem cerveja artesanal, o Thiago conta umas piadas, é gente boa,
enche a cara de todo mundo, né? Todo mundo chega, sai bêbado da casa do Thiago, que legal, né? E aí, tipo, essa era a comédia, né? E no fim das contas eu acabei me encontrando muito mais com a questão de cozinhar, de servir, de incrementar, de desenvolver coisas, né? Nesses anos que a gente atuou lá com a Tractor Beer, basicamente hambúrguer e churrasco, né? Então aí eu fui estudando, fui, né? Escuriosando, que nem diz minha sogra, né? Esse Thiago vive escuriosando coisa, não para quieto, né? É bem isso, né? A gente tá o tempo todo mexendo, né? Então uma hora era fogo de chão, outra hora era smoker, defumador, outra hora era carne de sol, e outra hora, né, os pratos da charcutaria mesmo, né? E aí eu fui me aproveitando, né? Tanto das minhas memórias gastronômicas quanto dos da família da minha esposa, que são aqui do interior do Paraná, né? E aí nessa ocasião eu fui podendo ir fazendo coisas, né? Salame, a linguiça colonial, né? A receita tradicional do da copa, lombo, né? Que inclusive o povo do interior aqui faz um jeito diferente, né? Coloca uns cravos, canela e coisa que normalmente não vai na receita italiana original. Então é muito interessante. E aí, enfim, o ano passado a gente resolveu mudar um pouco os ares porque eu já estava muito focado assim com o objetivo de ter um espaço no sítio para eu poder produzir aquilo que é o insumo básico para a charcutaria, que são os porcos, né? Então, o ano passado a gente comprou um alqueire de terra aqui, eu e a minha esposa compramos aqui em Rio do Salto, dá 30 quilômetros daqui. A gente está finalizando as obras da casa e de uma cabana para locação também, para uma experiência assim de uns 2, 3 dias, né? Que a gente está pensando ainda, está em estruturação o projeto, né? Mas, né, se tudo der certo, até o final do mês a gente vai estar em definitivo lá no sítio para desenvolver exatamente esse projeto, produzir um porco próprio nosso aqui da região sul, que é o porco Moura, né? Uma raça que está sendo recuperada pelos professores lá da UFPR, da UTFPR em Curitiba, e aí já tem alguns produtores aqui na região, acho que Marechal Rondon tem uma fazenda de um pessoal que já cria esse suíno que tem um perfil específico para charcutaria, né? Que é um porco gordo, mas que não é aquele porco que a gordura fica acumulada na capa, né, do toicinho, ela vai para dentro da carne, né? Então você tem o resultado de um porco marmorizado. A gente hoje consegue se situar muito mais na carne bovina quando fala do marmoreio, porque é visível e tal, mas no suíno isso né, não foi tão valorizado ao longo da história, porque a ideia da carne magra sempre foi, né, uma coisa tipo um pouco perseguida, assim, né? Não, a gente tem que ter carne magra, né? E aí agora, né, as coisas estão voltando e aí a minha pretensão é que a gente consiga criar lá no sítio esses animais para ter um resultado mais interessante nas peças que a gente tem feito, né? Então, basicamente hoje que eu tenho certeza que fica muito bom e que tem um impacto comercial bem legal assim para trabalhar, começando, né, a consumir charcutaria, é o bacon artesanal, que é muito diferente. Tipo, você entrega uma peça de bacon feita em casa para um amigo assim que sempre comprou bacon no mercado, tipo, o cara, as pessoas ficam alucinadas assim, meu Deus, como é que pode, né? A vida inteira eu comia aquele negócio lá e achava que era bacon. Foi um impacto assim muito louco assim. E aí os defumados mais tipo de pedaços inteiros, né? O lombo defumado com aquela capa de gordura fica espetacular. A galera também adora porque é um pedaço inteiro, né, de carne ali, surpreende. A copa também que tem um impacto visual, né? Tipo você cortar a copa no meio ali, todo aquele desenho da carne, né? Os aromas, né? E as linguiças, né? Que daí as linguiças a gente tem uma inserção para todo mundo, né? Até quem não entende direito o que é charcutaria, né? Ah, eu estou vendendo charcutaria e tal. As pessoas, não, tá, nem sei o que é. Né? Ah, eu estou vendendo salame. Ah, então me vê dois. Né? Então, tipo, linguiça, salame, esse salaminho colonial mesmo, que é essa receita que o professor Giovanni está falando ali, que é, né? Eu imagino que você deve ter usado alho, vinho, né? Isso Uns mesmo, temperos, alho, vinho, tempero uh-huh. bem daqui da região mesmo. Exato, e é um sabor que ele remete às memórias das pessoas, tipo, o pessoal os meus amigos, quando a gente entrega essa linguiça do temperinho do sítio, fala, cara, eu lembrei do salame que meu pai fazia.
Aí, lógico, né, eu dou uma estufada no peito, oh, nossa, que legal, né, e tal. Porque isso é sensacional, né, você conseguir produzir uma coisa que remete a uma memória de família é espetáculo. Mas é esse saborzinho mais simples, né, a gente faz e o pessoal fica fascinado, assim, né. Sabe, professor, que quando a gente... Eu não sou aqui da região de Cascavel, fazem 2 anos e alguns meses, 4 meses, 2 anos e 4 meses que eu estou aqui na região, e eu sou da região de Curitiba, sou de Curitiba, propriamente dito. Ah, E legal. os salames desenvolvidos por lá têm uma forma diferente dos que são daqui. Eu, por exemplo, eu já conhecia minha família do interior do Guarapuava, então eu já conhecia esse salame com um pouco mais de alho, um pouco mais temperado com algumas coisas. E lá em Curitiba se encontra muito menos esse tipo de tempero, né? E quando eu cheguei aqui, que eu comecei a me enturmar, que eu comecei a conhecer mais essa charcutaria aqui da região, a gente vê muito mais os salames daqui mais condimentados, mais trabalhado com alho, mais trabalhado com vinho, do que propriamente lá para a capital. Lá para a capital a gente recebe muita coisa industrializada. Para você achar alguma coisa artesanal na região, você tem que ir para as feiras que acontece em Curitiba nos finais de semana ou no mercado municipal, e aí paga-se o desse artesanal, né? O preço é bem diferente. E eu só fui conhecer bacon artesanal, literalmente, há uns 4, 5 anos atrás, quando eu conheci um produtor de Guarapuava. Porque até então eram os bacons que a gente encontrava no mercado, com maltodextrina, com tudo que vai no bacon, que eu digo para os alunos que tem açúcar no bacon, muitos nem sabiam disso, mas que tem. E eu acho muito interessante isso, a nossa regionalização é uma coisa muito importante. A diferença de sabores da capital para cá é muito grande. Essa questão, André, eu até anotei aqui para comentar, que é justamente esse impacto que a grande indústria acaba produzindo nas nossas, das coisas que a gente lembra, né, da comida. Às vezes a gente que nem, de repente, compra eu fico pensando sempre no salame italiano também, que é um clássico, né, tipo, o salame tipo italiano, ele é... Eu lembro quando a primeira vez que eu comi um salame tipo italiano produzido aqui, né, por um amigo meu, salame fermentado, né, bem produzido certinho, né, com a maturação e tal, né, sem defumação, inclusive, né, o salame italiano tradicional, ele não defuma, é só com o fermento, né, que faz o trabalho e tal, de mudança e cura da carne e tal. Tipo, é algo, é a mesma coisa que eu lembro com a cerveja, tipo, só que com o salame, de falar, meu Deus, como que pode, né, tipo, a gente compra aquele salame perdigão lá no mercado, paga R$50 naquele negócio, e se você vai colocar do lado disso aqui, não tem, é outro universo, né, de experiência sensorial na boca, riqueza, textura, né, e, sobretudo, essa questão dos aditivos químicos que a indústria emprega, né, nesses alimentos, né. Se a gente for falar desde o campo da saúde, vai para um monte de outras discussões, né. Mas eu acho que só pensando nesse lance da padronização, sabe, André, que é uma coisa muito de prateleira, né, tipo a charcutaria que envolve muitos aditivos, né, é mix de não sei o que, sabe, um caminhão de coisas ali, né, ela acaba produzindo esse sabor meio fake, assim, às vezes, eu acho, né. Um sabor padrão, né? Que todos os produtos embutidos têm o mesmo gosto, né? Praticamente. Uma artificialidade, né? Fica tudo muito artificial, fica tudo a mesma coisa, né? Você não tem... Para gente que trabalha com gastronomia, e eu costumo dizer para os meus alunos, eu posso pegar uma receita e pegar essa mesma receita e dar para 10 de vocês. Vão sair 10 pratos parecidos, mas diferentes entre si, né? E a mesma coisa a charcutaria. Você pode trabalhar isso, não pode trabalhar um salame italiano, mas mesmo dentro do teu processo de produção, tem carnes que vão reagir de uma forma, tem carnes que vão reagir de outra forma, maturação de um jeito, maturação de outro jeito. E é isso que o artesanal tem que trazer, né? Essas especificidades que acontecem que tem que trazer. Eu tenho me aproximado bastante de um grupo de pessoas, inclusive tem fórum, né, no Facebook, tem uns grupos de discussão bem legais, e aí grupos de WhatsApp da vida aí, daí agora tem o Telegram também, né, esses dias eu aprendi que
o, o Telegram aceita número infinito, né, de gente nos grupos, né, por isso que a galera tá migrando, né, pro Telegram, e aí eu tenho os grupos no Telegram também. Achei que era só político e juiz e coisa que usava o Telegram, mas não é, não, o povo usa também. E é uns fóruns de discussão sobre charcutaria natural, é muito legal, né, muito legal. Tipo, produzir uma ideia de charcutaria muito mais ligada com essa coisa da memória da família mesmo, e da produção familiar, né? Porque me parece que e é um pouco isso que eu tenho levado em consideração para pensar, né, esse empreendimento novo aí do sítio e tal, que é a ideia da charcutaria como um negócio familiar mesmo, né? Algo que remeta à história, né, das pessoas, né, e inclusive conseguir oferecer a possibilidade das pessoas que não têm como fazer isso em casa reviverem isso em algum momento com os seus produtos ali, né? E aí a charcutaria natural vai trabalhar com esse conceito de usar o mínimo possível de intervenção, né, de componentes químicos nas formulações, né, das receitas e tal, fazendo maturações mais longas, né, claro, porque aí se você não tem lá, né, a maltodextrose para dar cor, né, você não tem, sei lá, tanto sal de cura para fazer o processo de desidratação da carne mais rápida, você vai ter que ir ajustando, né, as receitas para um perfil, né, de maturação mais longa, até para ver se não tem problema no meio do caminho, né, porque às vezes o industrializado ele te dá uma agilidade, né, em 5 dias tá tudo certo, você vai comer, é seguro, né, não tem como dar errado, vamos dizer assim, né. E aí você não usar esses componentes químicos, vamos dizer, na composição, né, das receitas, acaba exigindo um pouco mais de paciência, né, do charcuteiro na hora de produzir a peça, de controlar a temperatura com rigor, né, de usar, né, os cuidados, né, de manipulação dos alimentos com bastante, né, atenção ali para não ter nenhum tipo de contaminação. E o resultado é sensacional, né? É muito interessante. Eu venho fazendo já há algum tempo, tipo os salames, principalmente, né? Sem o uso de sal de cura, né? Só com uma receitinha mesmo tradicional ali. Usa o vinho, né? Que é um antioxidante natural que ajuda na conservação, né? O alho também dá esse efeito, né? E então seria mais ou menos por aí. Eu acho assim que hoje o que eu penso da charcutaria, né? É uma área do ponto de vista assim comercial, vamos pensar em ascensão, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas elas estão muito interessadas em saber a origem das coisas, né? Que estão consumindo. Há alguns anos atrás a gente teve aquele problema lá dos frigoríficos e tal, né? Que foi a produção de carne no Brasil e daí houve, né? Foi um escândalo meio bravo aí, né? E eu acho que isso também acendeu uma luzinha assim do pessoal para pensar, poxa, mas da onde que vem isso aqui, né? Pô, será que isso é seguro mesmo? Só porque tem um carimbo? Será que isso, né, é suficiente para mim, né? Então eu acho que tem um movimento muito grande de pessoas que estão muito mais interessadas em saber, né, o rastreio, né? A gente fala de rastreio, mas é mais a origem mesmo, saber quem que é o produtor, aonde que estava o animal, como que foi o tratamento, se foi um tratamento respeitoso, inclusive, né, com o animal ali, né, tipo, é sustentável, né, a produção, né, será que isso gera renda para uma comunidade ou é para um grande grupo financeiro, né, investidor aí que, sei lá, vai o dinheiro para não sei aonde, para a bolsa dos valores, né, sei lá, ou vai para uma família ali do sítio, né. Então, me parece que hoje faz muito sentido a gente pensar para a charcutaria mais para esse lado, sabe? E explorando, inclusive, esses outros valores mais, assim, ligados a essa memória mesmo, né? De fazer o nosso produto colonial lá, dos nossos pais, dos nossos avós, e incrementando as receitas, né, professor Giovanni? Eu acho que também tem isso, né, de você aplicar esse conhecimento técnico também, né, da formação na área, que enriquece, né, e você vai complexificando, e vai entendendo também, né, por que o nono fazia daquele jeito, né, a avó fazia assim, né, pães, né, eu ando numa agora também de assar pão aqui, né, e aí vai para um lado, vai para o outro, aí lembra, né, pá, a mãe fazia assim, né, tinha que guardar no forno, porque aí você vai estudando e vai entendendo, pô, tá aí, ó, né, você vê,
Tá o conhecimento técnico lá no livro que a avó fazia já há muito tempo, mas ela não sabia muito bem porquê, né? Só falava, ó, filho, se estiver muito frio, né, pega a bacia, coloca um pano úmido e deixa no sol, né? Quer dizer, vai ter que dar uma aquecida ali para Na poder verdade, ativar é o um fermento. conhecimento milenar, né? Que as culturas já traziam, porque tudo era feito em casa, né? E foi com a Uhum. industrialização dos alimentos que perdeu ali o hábito de se preparar o pão, de fazer o embutido em casa, de se matar o porco Exato. ali e fazer as carneadas, né? Que muitas Uhum. famílias hoje estão voltando. Eu comento com os alunos que faz 2 anos que eu não compro nada de carne no mercado, que é só o que a nossa chácara produz. Então a Olha aí gente que da hora. voltou, né? Então, a partir do momento que meus pais foram para a chácara e começaram a produzir ali, tratar um porquinho, uma galinha, um boizinho, a gente viu que como é diferente Exato. consumir uma carne de um porco que tem uma alimentação mais natural, que não recebe ração, que só come batata, mandioca, folha ali, que a gente dá ali a lavagem mesmo, que às vezes é uma Sim. lavagem às vezes, de um queijo, um soro, alguma coisa que a gente dá. Aham, aham. E como é diferente o sabor daquela carne para uma carne que a gente compra no mercado. Então é totalmente diferente. Alguns alunos eu sei que eles têm chácara, tem avós ainda que moram em chácara, também veem isso, que a gente come, a gente comenta, né, que a gente é aquilo que a gente come. Mas na Perfeito. verdade a gente é aquilo que a gente come, né? Então a gente tem que saber o que o porco consumiu, a galinha consumiu, porque a gente vai se tornar aquilo. E a questão de sabor para a gastronomia vai ser totalmente diferente. Exato, exatamente. O efeito disso, né, no resultado final, né, dos pratos é muito, é muito, é muito. O porco é algo mesmo muito, tipo, é... sabe que eu não entendia isso, o Giovanni, porque como é que eu vou explicar isso assim, né? Tipo, a proteína de porco e tal, né? Até eu comia isso lá em Paranaguá, mas a minha experiência, tipo, mais de família era com as coisas do mar, né? Então eu consigo me lembrar muito e conhecer e, né, é muito mais fácil para mim. Eu aprendi bastante coisa estando aqui no interior, né? Aqui, Toledo e tal, né? Depois que eu casei e tal, família do sítio ali sempre tinha porco e aí, né, fui aprendendo com meu sogro, né? Meu sogro adora ter, imagina, né? Ó, pensa, né? São duas meninas, né? E o velho sempre quis um filho homem para ajudar nas coisas e não tinha. Daí eu comecei a namorar a Denise, que é a filha mais velha. Aí pronto, né? E eu já gosto de uma confusão e aí toda vez que ia Daí matar você porco, achou. fazer torresmo e aí é assim, toda vez que tem alguma coisa ele liga, vem aqui, vem me ajudar. E aí a gente vai lá, mata o porco, bebe umas pingas e conversa. E, nessas coisas que eu peguei e fui aprendendo. E no começo, quando eu chegava aqui, a minha sogra falava assim para mim: ah, não, esse porco não deu muito bom. Daí o outro, ah, esse deu bom. E eu ficava pensando, mas o que que é, né? Porque, tipo, para mim era meio igual, né? E aí daqui a pouco você vai, né, reconhecendo essas coisas, né? Tipo, a minha sogra falava que às vezes o porco não dava muito bom porque a comida naquele bicho não foi tão legal, às vezes não ficou bom a dieta daquele animal não ficou muito legal, e daí ela reconhecia e reconhece isso na carne, tipo, fala, ó, esse porco ficou com um cheiro muito forte, não gostei não, eu acho que aquele, sei lá, aquele moído de soja com milho lá que a gente deu não funcionou muito bem. Ah, aquele outro que a gente deu uma semente de arroz e cevada e não sei o que, ficou mais legal. E daí vai tratando, né? Ah, o soro do leite é super bom, porque né, o bicho vem então tem que sempre ter. E aí essa dieta do animal acaba aparecendo na carne. É impressionante, né? Eu sigo um cozinheiro cara, ele é um cara muito massa, é o Rafael Bocaina, chama ele. Tem no Instagram, é um cara muito legal. Inclusive responde as postagens nossas e tal. E ele cria porco, aquele porquinho caruncho mineiro, que ele é pequenininho, né? Ele é menor um pouco, é uma raça de porco muito legal, porque ele é mais compacto, né? Acho que chega até 90 quilos só, e com bastante carne no meio. E lá os porcos dele pastam, ele solta os porquinhos todo dia, vai lá, abre, os porquinhos vão pastar, né? Qualidade de vida, vão lá, tem um lamaçal, É o porco volta, né? feliz que fala, né? A galinha Justo, feliz, o porco feliz. cara, e aí assim, né, o que que ele publica assim nas receitas e tudo mais, né? Tipo, inclusive explora isso comercialmente, né, de que
o resultado desse bom trato com o animal é uma charcutaria que é espetacular, né? E aí os consumidores acabam, tipo, a resposta é de quem consome, para dizer, meu, Rafa, é sensacional, o salame não tem, você vai pegar em qualquer outro lugar de São Paulo aí, que é onde ele tem, né, a praça de venda e tal, vai dizer, não tem como, pode fazer a mesma receita com um porco do mercado e um dele, que você vai ter um produto extremamente diferente por conta do tratamento, né, do cuidado e tal, né? Então é bem interessante, assim, né? Então, eu não sei, eu acho que pensando assim para os nossos alunos, né, um pouco mais, né, eu acho que esse cenário, né, atual que a gente está vivendo de pandemia global vem produzindo, né, uma mudança muito significativa na sociedade, que é essa ideia de você entregar as coisas, tá? Eu nunca gostei muito disso. Até quando eu estava lá no bar, assim, com os hambúrgueres, o delivery para mim sempre foi algo meio, sabe? Porque nunca me pareceu muito justo com o empreendedor, o delivery, sabe? Porque você cria um espaço legal, meu, aconchegante, você, pô, vou fazer uma mesa aqui lá no bar. Eu mesmo fiz as mesas, as cadeiras, tinha um balcão, a decoração rústica e tal, com umas ferramentas do avô da Denise e tal. Tipo, o lugar era criado para receber as pessoas. Aí daqui a pouco o cara ligou, me manda aí o sanduíche, não sei o que lá, e eu, porra, daí eu já falava, caralho, né, bicho, como é que eu vou mandar um sanduíche desse aqui que a experiência de você sentar ali e comendo aquele sanduíche com salame colonial, olhando para uma plantadeira de 50 anos, para um traçador daqueles que o avô, tipo, era tudo junto, né? E eu nunca achei muito interessante esse lance do delivery, mas agora não tem como escapar, né? Não tem porque a gente aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu. E é uma experiência curta, mas que vai ficar para Agora é depois. necessário, né? Algo que é necessário e vai continuar, né? Quem Ex tinha antes, graças a Deus porque tinha, e quem não tinha se arrepende porque não tinha feito isso antes, né? Exatamente, porque aí tá tendo que se virar nos 30 agora, sem nenhuma experiência com entrega, com funcionamento de aplicativo e não sei o quê, né? Então, esse contexto de entrega e de produzir e mandar nas casas, eu acho que é uma boa, entendeu? Principalmente para quem está começando, assim, né? Eu sempre trabalho com os meus alunos que a gastronomia não é só comida. A gastronomia é a experiência, né? É o todo, é o que envolve o todo. Então, por exemplo, é chegar no seu bar e receber a história de que aquela plantadeira tem 50 anos, foi utilizado pelo meu avô, pela minha avó. É todo um enredo que faz com que se termine da melhor forma na comida. E eu vejo assim, tenho visto algumas empresas fazerem essa contação de histórias através do delivery deles, para retornar uma experiência gastronômica, que não fique só na comida, você chegar com aquela embalagem de isopor, abrir, comer aquilo e pronto. E eu bato muito nessa tecla com eles, que a gastronomia não pode ser algo mecânico, a gastronomia não pode ser um fast food eterno. Você chegar, pedir a comida, se vem a comida do mesmo jeito, da mesma forma, igual, comer e ir embora. Você precisa dessa experiência, você precisa dessa contação de histórias. Você precisa saber que esse salame não vai sal de cura, que esse salame não vai uma maltodextrina lá dentro, que ele passa por um processo de cura de 20, 30, 40, sei lá quantos dias lá dentro, que a defumação é feita com madeira, com não sei o quê, que a defumação é feita com tal madeira, essa madeira vai emprestar isso, vai emprestar aquilo. Então é essa história que eu vejo assim, nós vamos conviver com o delivery daqui para frente, que nem diz o professor Giovanni, quem tinha, parabéns, quem não tinha vai ter que fazer, vai ter que se inventar, de uma forma ou de outra, vai ter que continuar. Mas eu vejo assim que a gastronomia precisa dessa história. A gastronomia precisa desse conto de fadas, entre aspas, que envolve aquele processo, aquela receita, aquele trabalho, aquele bar, né? O tempo, né, também, professor André, eu acho que a questão do tempo que a gente leva para fazer as coisas, às vezes na gastronomia, eu não sei se é pouco valorizado ou às vezes a gente esquece disso na hora de oferecer o nosso produto, né? Eu fico muito pensativo com a ideia do tempo que a gente leva mesmo para fazer. Ontem a gente estava fazendo torresmo aqui, né?
Porque como que tem funcionado as minhas coisas aqui? Eu e a minha esposa, a gente senta na segunda-feira, eu tenho aula de manhã, à tarde, eu tenho a tarde livre na segunda-feira. E eu sento, a gente faz uma lista do que a gente vai produzir durante a semana, e aí a gente dispara no WhatsApp dos nossos amigos e fala, ó, essa semana tem essas coisas aqui, né? Na sexta-feira a gente entrega na casa para as pessoas. E entregar é um negócio muito louco, né? Eu tava falando que eu nunca achei muito interessante e eu tenho me divertido muito com essas entregas de sexta-feira, porque eu tô começando a conhecer efetivamente Cascavel, né? Você anda os 4 cantos da cidade, o trânsito pela cidade a gente, vocês já perceberam como a gente não anda na cidade? A gente faz sempre a mesma rota para os nossos pontos, né? É casa, Univel, é casa do pai, não sei o quê, sempre, Mercado. né? Mercado, farmácia, tipo, né? E aí essas entregas de sexta eu tenho me divertido muito, que aí eu vou conhecendo, né? E vou conversando com as pessoas também e tal, né? E você acaba E fazendo um vínculo com o teu cliente também, né? justo, perfeito, porque ali você, né, consegue ver, recolhe umas impressões assim, tipo, em primeira mão, vamos dizer, né? As mensagens ali que a gente recebe depois, né, dos produtos, ficou bom, excelente e tal, né? Elas são muito importantes, sem dúvida, porque rendem likes, né? Eu acho que isso também é Aham, legal, a gente dividir os elogios, né? Tornar público os aham. acertos, sabia? Né? Vale a pena, né? Vale a pena, né? E isso Professor, eu produz queria um que você impacto, né? queria que você comentasse com os alunos quais os produtos que você tem feito até para distribuir aí na sexta-feira, quais que são os itens que o senhor tá produzindo aí de charcutaria. Comenta com nós o que você anda fazendo. Joia. Então, ó, ontem a gente fez torresmo, né? E aí eu já guardei a banha para fazer a carne de lata amanhã. Amanhã um amigo meu matou um porquinho ali em Juvinópolis, vai trazer aqui em casa para a gente manipular ele aqui, né? Então, aí amanhã a gente vai fazer uma lista um pouco mais extensa de coisas, porque como vem o porco inteiro, aí fica tranquilo, né? Então, mas basicamente o que tem rolado, assim, que vai com muita facilidade. É a linguiça e o salame, né? A linguiça colonial, com essa receitinha mais básica, e o salame tipo italiano, que fica um tempo de cura um pouco maior, né? Pelo menos umas 3 semanas para ele dar uma enxugada e conseguir, né? Cortar, né? O tempo é necessário para ficar bom mesmo é maior, né? Mas aí, assim, vira aquela agonia, né? Você posta uma foto no Instagram do cabo de vassoura pendurado com um monte de salame lá e já foi, né? Aí você fala, ó, leva lá e guarda. Se quiser comer ele fresquinho, assim, do jeito que tá, tudo bem, né? Mas se quiser fazer mesmo, né, a receita tradicional, tem que deixar uns 40 dias ali para ele ficar bem firme, né? Desidratar os 30%, 40% lá, né, que pede, para ele ficar bem firme, né? Então são essas duas linguiças, o bacon, costelinha defumada. Aí os defumados vai muito fácil, assim, né? Costelinha defumada, bacon, o lombo, né, defumado. Ah, o que mais? Ah, eu faço que acho que fica sensacional, que é o bacon da papada aqui do porco, muito legal, com bastante gordura, mas é uma gordura mais firme, né? Para fazer o carbonara lá fica top demais, fica muito legal, né? E aí outras coisas, inclusive, né, que não estão ligadas direto com a charcutaria, mas que vai muito bem como coisa do sítio, né? Cuca. Meu senhor, o povo fica louco para comer cuca, né? Ontem eu fiz umas fornadas de cuca de uva aqui e vai embora, você anuncia lá, eu tenho 10 aqui. Vai, Vai tudo. vai, rapidinho. Me vê duas, né? É minha mãe, quer saber, não sei o quê. Então tá bom. É a cuca de uva, com aquela uva pequenininha, com aquela mesmo. Então manda que a minha avó fazia assim, é boa. Aí você manda e vai, né? Então, assim, Professor, a intenção agora, o Giovanni, o prof. Giovanni, é que devagarinho eu consiga ir ampliando essa lista para ir colocando essa charcutaria de mais tempo, né? Então eu quero poder produzir lá o culatelo do pernil, né, que daí já é um pedaço maior, né, uns 4 quilos, e aí isso depende, né, de uns 6 meses de maturação. Quero fazer as copas, né, a copa curada, não a defumada, aquela que fica lá bem guardadinha, que desenvolve toda, né, o mofo por fora. Mas aí, a hora que o sítio estiver pronto, eu vou poder fazer isso, porque aí lá eu vou ter um espaço adequado para o abate, direitinho, vou ter, né, o lugar de maturação, né? Eu estou estudando aqui, inclusive, eu vou fazer em hiperadobe a cave de maturação, que é com barro mesmo, né?
bioconstrução, tem o pessoal da Fazenda Pedra da Mata aqui, que eles dão as consultorias e tal, e o Guenter é um cara muito massa. Vocês já levaram os alunos ali? Não conhece o pessoal? Pedra da Mata é aqui em Santa Teresa. A professora Gabriela levou ano passado eles lá no Instituto, acho que foi no segundo semestre, se eu não estiver enganado, e esse ano ela levaria também, mas com essa questão da pandemia, e ela está com uma criancinha nova, acho que 3 ou 4 meses agora, acabou não conseguindo levar. Então, mas a Gabriela, a professora Gabriela tem uma proximidade bem grande com eles lá, e Legal. Provavelmente agora no próximo semestre, tudo se arrumando, né? Tudo se clareando, vamos dizer assim, eles consigam ir até lá. Legal, legal. Porque é um pessoal muito interessante que tem essa proposta, inclusive, de recuperar, né, a semente crioula, orgânicos, né, a bioconstrução como recuperação, né, construir com elementos da própria natureza e tal, né. Opa, tocou aqui. Aí, foi. E então o plano para os próximos passos, ô Giovanni e professor André, é um pouco esse, de preparar o sítio para a gente ter os animais e produzir essa charcutaria de mais tempo, né, com uma guarda um pouco maior e fazendo novas experiências, né, Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá. Com relação ao porco, né? O senhor prefere trabalhar com animais mais velhos ou com animais de meia idade? Qual que é a diferença da carne entre os dois? Tem alguma diferença para a charcutaria? Sim, tipo, se a gente for pensar no porco comum, que é esse que a gente mais tem aqui na região, sem raça, né, e tal, né, vamos pensar no porco comum, que é esse que todo sítio aí, né, o meu sogro tem lá, o avô, né, os pais do professor Giovanni tem lá, é o porquinho comum, esse, né, esse meio sangue aí, que é de carne, que eles falam, né, o porquinho de carne, que ele é um pouco porco de granja e é um pouco do que sobrou do DNA das raças aqui do interior e tal, ele dá esse porquinho de carne e tal. Esse porquinho comum que a gente fala, ele é muito interessante para fazer charcutaria acima de 100 quilos, porque aí ele já tem bastante gordura entremeada, já vai ter, né, como é que eu vou dizer, tipo, a gente precisa de gordura, né? A gente precisa, né? A banha é a base, não tem o que fazer, né? Não tem a charcutaria. Então, essa gordura de qualidade, né? A partir dos 100 quilos, o animal já começa a ter, né? Tipo, essas marcas, vamos dizer assim, né? O pedaço da sobrepaleta ali que a gente tira do porco, né? Em cima do pescoço até o início da paleta ali, né? Que faz a copa lombo. Com um porco acima de 100 quilos, 150 quilos, ele, nossa, já fica um pedação lindo, assim, entendeu? Você, na hora que desossa ali, ele fica um pedaço, assim, muito bonito. E muda, né, para você daí pegar um porquinho menor, dá para fazer também, mas aí o resultado já não vai, né, tipo, o bacon mesmo, né? O bacon de um animal maior já é muito superior em relação, né? Você consegue ver as camadas, né? Gordura, carne, ele fica alto assim, é muito legal, bem interessante. Mas aí se for trabalhar com raça mesmo, daí muda um pouco, né, professor André? Daí muda, porque aí, tipo, esse porquinho caruncho lá do interior de Minas Gerais, por exemplo, ele é pequeno, 90 quilos, né, 100, mas ele é 90 quilos ou 100 quilos de carne com gordura mesmo, né? Então todo porco já é mais uniforme por conta desse padrão da raça, vamos dizer assim, né? Eu até queria pegar esse gancho, né, falando de raças, se aqui na região você tem algum fornecedor de alguma raça diferente, ou se é mais difícil de conseguir. Eu vejo que aqui em Cascavel é um pouquinho difícil de conseguir alguns tipos de raça, que não sei se é só aqui ou na região também, se tem alguma raça que você acha melhor para trabalhar, para fazer embutidos, que você fala aí da questão das raças aí que a gente tem aqui na região oeste. Então, o professor Giovanni, esse é um negócio muito interessante, porque essa discussão da raça do porco, ele acaba trazendo uma discussão sobre o nosso cenário mesmo de oeste do Paraná e tal, né? Porque o porco, ele né, o manejo do porco, ele é tão antigo quanto a questão
da pecuária de corte, né, do bovino e tal. Né? A gente tem relato histórico aí da história do Paraná, na região ali Bom, na região de Guarapuava, né, o professor André, os porcadeiros, o povo que tocava porco, você movimentava os rebanhos de porcos, né, com cuidado, né, e tal. E a partir da década de 50, principalmente, né, final da década de 40, início da década de 50, é que inicia essa produção em larga escala, né, comercial, né, produção, aumento, desenvolvimento genético, melhoria, né, vai, seleciona. E aí esse processo, inclusive com raças de outros países, né, produzidas, inclusive, para cada finalidade, né, carne magra, precocidade, né, tipo, 6 meses o porco tá enorme, e aí rações, né, com uma dieta controlada e tal. Esse contexto acabou produzindo que o povo foi abandonando a criação do porco comum, né? Esse porco solto, né, vamos dizer assim, né? Lá no nono da Denise é muito engraçado, da minha esposa, que aí o velho tem os porcos tudo solto lá, parece o sítio do Mazarope, eu morro de rir, que a gente vai lá, é um monte de casinha, é galinha, é porco, aí às vezes, né, tipo, é muito engraçado, né, e os porquinhos estão lá, e eles estão lá, e esse porco é espetacular para você fazer charcutaria, mas não é um porco bom para carne do sítio. Inclusive o velho teima com aqueles porcos lá, porque a nona já fala, eu não sei para que esses bichos aí só dão serviço e mata e não rende nada. Não rende nada, rende carne com bastante gordura, mas a gordura vira latas de banha no final, né? Só, tipo, não acabam aproveitando, né, essa riqueza do perfil do animal e tal, né? Então, assim, respondendo, tipo, aqui para o interior do Paraná é difícil conseguir o suíno com uma raça caipira, vamos dizer assim, própria e tal, né? Mas existe um movimento de recuperação dessas raças em nível de Brasil inteiro. O pessoal dos interiores do Brasil afora aí estão produzindo pesquisa para recuperar a genética mesmo desses animais mais rústicos, né? Mais demorados, né? Inclusive, né? Você demora mais tempo, né? O porco acaba, na pequena propriedade, o porco acaba voltando até aquela função que era de você falou antes, né? Tipo, a função do porco na pequena propriedade antiga era de consumir os restos. Então, inclusive, ele, além de ser o alimento, ele era... De comer a lavagem, né? A lavagem da Exato, sobra da cozinha. justo, o ciclo, né? É o ciclo, tipo, a produção, né? Consome, o que sobra vai para o porco, e o porco vira carne de novo né? É um revitalizador, vamos dizer assim, né? Então, Brasil afora tem muitas iniciativas. Eu falei do Porco Moura, que é aqui no Paraná, que é muito legal, né? Aí tem esses porcos da Serra de Minas Gerais, ali com São Paulo, né? Porco Caruncho, muito legal também. Né? Aí já tem algumas experiências aí, tipo, daí mais com pesquisa mesmo, né? Que é para desenvolver umas raças que cruzas, né? Outro dia um amigo meu que trabalha com zootecnia, mais para gado e tal, né? O Emílio, ele estava me dizendo, ó, já tem muita coisa legal, sêmen de porco sendo vendido por aí, que é justamente com essa proposta de fazer uma carne mais gordurosa, um pouco mais, né, mais firme, né? Então, tem, né? Tem. Mas é preciso se dedicar, assim, né, para recuperar e ter um pouco de paciência, porque é um animal mais demorado, né? Então, enfim, né, tem que investir nisso, né? Encontrar o valor ali, né, dessa diferença, vamos dizer assim, né? Professor, uma pergunta que eu deixo sempre para os meus alunos, gosto de falar muito sobre isso, mas eu vou perguntar para o senhor está trabalhando nessa área, então vamos lá. Sais de cura, usá-los ou não usá-los? Essa é polêmica, Boa. né? Essa é Essa é polêmica. polêmica. Essa é polêmica. Toda vez que alguém joga uma dessa lá nos grupos de discussão do Facebook lá, sempre sai alguém A encrenca. magoado. Sim, prof, eu acho o seguinte, ó, que vamos pensar assim, né? Eu vou fazer aqui na minha casa, né? Eu vou fazer um salame aqui na minha casa. Vou fazer na minha casa, eu pego lá, seleciono lá um pernilzinho lá de 6 quilos e tal, ou menos, né? Uma porção menor. Vou fazer um salame para mim, né? Que eu vou consumir logo, né? Que é uma coisa interna que é legal a gente ir experimentando a charcutaria sem a adição desse sal, né? Por quê?
Porque para um nível de consumo individual, a utilização dos sais de cura, ele não é necessário, via de regra, entendeu? Não tem essa necessidade. Até onde um pouco do que eu penso do cenário é que assim, a utilização dos sais, desses conservantes e tal, visam proteger o consumidor quando ele vai consumir alguma coisa em gôndola, em prateleira. Você precisa garantir a segurança alimentar, né, de quem está ali, né? Então, chega no momento de industrialização da produção, aí não tem como escapar, até porque os órgãos de fiscalização exigem isso nas formulações, né? Para você poder vender o teu produto de maneira oficial, né, nos pontos de venda da vida aí, mercado, né, e tudo mais, você precisa usar os aditivos, né? Então, eu acho que a gente meio que fica numa sinuca, assim, viu, o professor André? Não tem uma... Porque se você pensa em viabilizar uma charcutaria mesmo, com os registros e coisa e tal, vai ter que usar os sais, né? Vai ter que usar lá o nitrito, o nitrato, vai ter que usar lá da lei. Exato, a lei prescreve, você vai ter que utilizar, né? Na proporção mínima possível, né? Vamos dizer, né? Das formulações, vai ter que usar. Mas em nível doméstico, entendeu? Não tem por que usar, não tem. Nas minhas coisas aqui em casa, inclusive nessas que eu estou oferecendo para os meus amigos e tal, eu não uso, né? Não uso. Tem uma questão, na verdade, quando eu penso nessa questão dos sais de cura, eu penso em duas coisas. Uma é o impacto desses aditivos químicos na longa duração, né, da vida, né, você passar 30 anos consumindo esses produtos químicos, eu acho que tem um impacto, né, a gente não tem como dizer que não, né, não, sei lá, né. Tem uma série de estudos aí, né, diz que não, diz que sim, mas eu advogo a gente reduzir o máximo possível o consumo desses produtos que são industrializados, e a gente não sabe muito bem, né, como que acontece isso e tal. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a charcutaria tradicional, aquela que é produzida na Europa, em outros países, eles não usam, né? Não tem uso desses aditivos nas fábricas de salame do interior da Itália, lá que os caras fazem salame há 500 anos do mesmo jeito. Eles não usam. Outro dia a professora Tatiane Cirino... Inclusive, foi bom o senhor ter falado nessas fábricas de ancestrais, né, que existem na Itália, os fungos que existem nos locais onde eles fazem a maturação, tudo também é ancestral, né? Justo. Eu tive o prazer de trabalhar com uma muda de levain, uma muda de fermento natural, que tinha 102 anos, a muda inicial dela. Imagina. Ela trouxe da Itália para o Brasil essa muda e a gente fazia ela a cada 3 dias a gente dava vida para ela de novo, né? A gente refrescava o fermento, mas esse fermento tinha sido feito há 102 anos antes, então, e eu digo que os fungos, as bactérias que tem nele são bactérias ancestrais, são coisas assim que a gente não sabe nem se existe, mas existe, tá lá, né? Mas é a mesma coisa na carne. Então, tem todo um processo, tem toda uma história, tem todo um habitat para se fazer aquele tipo de salame, né? Exato. É isso, porque, tipo, né, na verdade, assim, não, eu às vezes fico pensando que não tem regra, sabe, professor André? Eu acho que a gente não pode limitar muito assim, né? Não tem regras. Eu acho que na hora de a gente produzir a charcutaria em casa, a gente não deve ter muitas regras, assim, eu me sinto mais seguro em usar a formulação do sal de cura e tal, estou começando agora, vou comprar lá no mesmo lugar onde compra a tripa, ele já vende um mix lá pronto para você fazer o teu salame. Ótimo, começa fazendo isso, não tem problema, né? Vai lá, faz, aprende, utiliza, mas continue estudando para ver como chegar no momento em que você consiga não precisar daqueles ingredientes prontos ali, vamos dizer assim, né? E estudar mesmo. O método da tentativa e erro, só que a gente substitui o erro, é tentativa e acertos, né? Quanto mais você vai tentando, mais você vai acertando, mais você vai desenvolvendo, mais você vai chegando num patamar que você acha
a sua receita correta, a sua formulação correta. Perfeito. E eu vejo assim, quando a gente faz, por exemplo, que nem o professor que faz isso, nós não vamos guardar o seu salame por 15, 20 dias num varal dentro de casa. Salame não vai durar 5, 6 dias dentro de casa. Ixi, quero ver quem fica uma semana com salame pendurado. Você chega, corta, começa a comer e daí já vai uma outra coisa, inventa uma outra moda e vai embora. Para mim mesmo 2 dias um salame morre aqui. Mais que 2 dias não aguento. Aqui em casa também o tempo de vida dele depois de comprado não é muito grande, ainda mais se for uma coisa caseira, uma coisa artesanal, não dura muito tempo não. Então, assim, eu vejo que os sais de cura é muito mais para quem fica em gôndola durante muito tempo, para quem fica pendurado lá no mercado, com todo tipo de bactéria, com todo tipo de biológico, né, de agente biológico dentro do mercado. Porque quando vem para casa, a gente compra um guanciale, compra um bacon bem trabalhado, compra um salame bem trabalhado, ele não vai ficar muito tempo lá. Se em 2 pessoas a gente derruba um salame em 2 dias, imagina uma casa de 4, 5 pessoas. Exatamente. É claro que assim, né, tipo, vamos pensar, né, às vezes tem algumas peças que o pedaço de carne é maior, né, tipo, eu quero fazer um culatelo lá, 4 quilos de pernil, né, inteiro, né, tipo, precisa fazer uma cura mais longa, né, trocar o sal e tal, normalmente fica umas 2 semanas ali. Tipo, é interessante usar uma pequena porção de sal de cura para garantir essa etapa da primeira cura, ainda mais sendo em casa, né? A gente não sabe muito bem direito como que é a temperatura da geladeira, se oscila muito, se não oscila, né? Às vezes você pega uma carne no mercado aí, sei lá, né? Se não tem, né? A gente não sabe direito como é que foi a manipulação e tal. Então, assim, é o bom senso, né? Eu acho que é um pouco assim, né? Eu estava falando antes ali que a professora Tatiane Cirino, ela é aqui de Londrina, ela é muito fera na charcutaria, muito mesmo, muito legal. E ela trabalha com essa perspectiva de charcutaria natural e tal. Ela viaja muito para a Europa, recupera as receitas, né? Ela vende uns cursos online, assim, tipo, por módulos de charcutaria espanhola, portuguesa, não sei o que, sabe? É muito louco, ela manja demais. E numa dessas últimas viagens que ela fez aí antes da pandemia e tal, ela estava publicando umas coisas sobre isso, assim, né? E visitando as charcutarias, né, do interior, né, da Europa e tal, e desenvolvendo essa ideia de que nas pequenas propriedades do interior é a receita centenária, né? Tipo, que se repete, né? Produz, guarda no porão e fica lá um tempão maturando. Então você tem o salame de não sei o que, você tem, né, uma série de ingredientes nesse sentido, né? Então eu acho que vale a pena pensar numa charcutaria sem sais, sem aditivos, né? Vale a pena pensar, mas com o devido cuidado em relação, né, à saúde de quem vai consumir os produtos, né? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado. Tem lance desse, professor André, só para continuar assim, meio que nessa área, que também eu sou muito interessado nisso, que é o lance dos queijos, né? Tá dando um retorninho aqui, né? Mas é o lance dos queijos. Tipo, hoje no Brasil, o que a gente tem, né? A questão da necessidade de você pasteurizar o leite para produzir o queijo em escala comercial. Você não pode fazer queijo de leite cru para vender. Né? Inclusive... E toda a riqueza do leite é o cru, é a flora. É a flora, aí né? Eu fico, né? Eu tenho comentado com os meus alunos, né, até nós falamos algumas coisas sobre isso, que alguns municípios já desenvolveram legislações específicas sobre o queijo. Por exemplo, Toledo já tem uma legislação específica de comercialização de queijos feitos à base de leite cru. Mas se você trouxer 5, 10 peças de queijo e atravessar a ponte de lá para cá e cruzar para Cascavel, e a vigilância sanitária ou a inspeção agrícola de Cascavel te pegar com esses queijos, eles podem te tomar aqui em Cascavel. Então, nós temos várias legislações municipais que autorizam a fabricação desse queijo, desde que você siga inúmeras normas de produção, como desde normas estruturais até normas de temperatura, todo um processo, mas isso só em municípios.
e os dois únicos queijos que conseguiram receber essa bênção do governo federal, que a gente pode dizer assim, que foi literalmente uma bênção, são os queijos da Serra da Canastra e os queijos da Serra da Estrela, que receberam um DOC, receberam um DOP, se eu não estiver enganado, e eles podem ser comercializados no Brasil inteiro sem necessidade de inspeção. Porém, queijo meia cura, frescal, queijo Minas fresco, tudo isso é comercializado, mas entre aspas, tá? Eu vou colocar um entre aspas grande, ele é comercializado de uma forma legal e ilegal, porque é feito de leite cru, mas recebe de alguma forma, consegue-se as inspeções, consegue-se os selos de federais e acaba sendo comercializado nos mercados. Mas existem algumas tentativas de fazer o queijo virar, o queijo cru, de leite cru, virar como é que eu vou dizer, virar uma especificidade das regiões e tudo. É bem interessante isso. A charcutaria, eu acho que evoluiu muito antes do queijo, evoluiu bem mais antes do queijo, até pelos processos de fumação, cura e tudo, mas acredito que o queijo esteja caminhando por um processo bom, mas a gente precisa daqueles caras lá de Brasília, né? Que eles sentem e comecem a votar a lei a favor do país e não só a favor deles, mas vamos fazer o quê? À medida que eles começarem a trabalhar com isso, eu acho que as coisas mudam também para nós aqui. Eu fico pensando um pouco dessa questão do queijo, porque assim, as receitas dos queijos finos, que são esses que a gente acha, pô, eu sou apaixonada no camembert, né? Inclusive, a gente fez outro dia aqui, a minha esposa, ela mexe com os queijos e tal, e eu fico mais com as carnes, né? E ela fez a receita do camembert, com leite da vaca lá do sítio e tal. Nossa, cara, é muito legal. Mas só que você não consegue alcançar isso com leite pasteurizado. É impossível, né? Não tem como, porque não desenrola, não desenvolve, né? Então acaba tendo um pouco dessa limitação mesmo, né? Então, sei lá, com charcutaria eu acho que também tem um pouco desse entendimento, assim, vamos dizer, né? Em algum momento a gente vai chegar no nível de compreensão de dizer, olha, né? Esse perfil de produção aqui, né? É possível que, né, com todos os cuidados sanitários necessários e tal, né? A gente pode vender como charcutaria natural, com toda a segurança, com todo o reconhecimento legal, né? Então, a gente faz comida e faz política ao mesmo tempo. É um pouco disso. Professor, em nome das turmas de gastronomia, eu e o professor Giovanni queremos agradecer muito sua participação. A ideia foi muito boa, trazer alguém que faça isso de forma artesanal, que não seja um produtor de grande escala para os alunos. O senhor tem Instagram, tem uma página, um Facebook que possa deixar para os alunos seguirem o senhor, possam tirar dúvidas, possam ver a sua produção? Sim, claro. Eu tenho meu perfil pessoal. Eu prefiro manter no perfil pessoal justamente para ter essa interação mais próxima, né? Thiago Leite. Vocês vão ver um cara barbudo lá na foto, sou eu. Inclusive, eu já lhe adicionei agora, enquanto o senhor estava falando aqui, já procurei, já está aqui. Professor, mais quer deixar algum recado para os alunos? Quer deixar algum conselho para os alunos? Joia. Professor André, professor Giovanni, agradeço, né, a oportunidade. É sempre bom a gente conversar em tom fraterno, né, de colaboração, né, aos nossos alunos também, né. É uma decisão muito corajosa, né, eu acho, caminhar nos ramos aí da gastronomia, né. Então desejo força e principalmente bastante atenção nesse momento que a gente está vivendo, que eu acho que é de dificuldades sem dúvida, mas é de oportunidades também, né? Eu acho que dá para pensar nisso, né? E se tem aí gente aí apaixonada por gastronomia, por charcutaria, vale a pena ir experimentando, fazendo, né? Entregando para os amigos. Quanto mais a gente faz, mais vai desenvolvendo, né? Um pouco o conhecimento ali das técnicas e tal. E é possível, sabe, ganhar um dinheirinho atuando nas redes sociais, né? Vale a pena, né? Fazer um Instagram lá, rodar com os stories, mostrando a produção, o tempo que leva, o que vai, né? Dividir as receitas.
isso aí vai, né, cativando as pessoas, a gente cria uma comunidade em torno das coisas que você está fazendo, né? Não é ser, como é que eles falam, digital influencer, né? Hoje a gente, professor, está meio nessa, nós estamos meio ferrados nessa, né? Estamos meio nessa vibe aí, não estamos conseguindo escapar, né? Então aí, né, editando filme, vídeo, preparando aula, live. Eu nunca imaginei que ia fazer isso sendo professor, mas, né, então a gente está se adequando, vamos lá, né? Então não é tanto ser digital influencer, né, com as tuas coisas, mas mostrar para quem está te acompanhando nas redes sociais o que você está fazendo. Que às vezes você posta uma foto do prato pronto lá, não tem a mesma coisa do que você mostrar para os teus amigos o processo de produção daquilo lá, né? Eu vou mostrar uma foto aqui da Copa pronta depois de 60 dias, né? Vai atualizando, mostra como é que foi, né? Vou fazer a limpeza lá a cada 20 dias, né? Mostra, e aí você vai, né? Você vai cativando, e tem condição de a gente conseguir ganhar um dinheirinho. Eu sei que, principalmente nesse tempo de faculdade, é uma dureza danada, né? O povo vai se virando, né? Então, pode ser uma alternativa, inclusive, de uma renda extra, pensando nesses tempos de quarentena, né? É isso, gente. Eu espero que de alguma maneira a gente possa ter contribuído, se alguém quiser, né, interagir, né, conhecer um pouco melhor esse projeto nosso que está aí, né, em andamento, né, acompanhar lá as publicações e tal. A gente vai informando o pessoal sobre as coisas que estão acontecendo por aqui. E, acima de tudo, né, a gente conta com a ajuda, né, dos colegas, né, inclusive com ideias, né, e sugestões, né, receitas, né, a gente pode fazer, esperar, né, passar esse contexto de pandemia aí, a gente tem que fazer um momento junto aí, vamos pegar um porco aí. Eu acho válido. Eu contribuo com alguma peça de porco lá do sítio. Olha aí, ó, perfeito. Tem uns mestiços javali lá engordando, professor Thiago. Eu posso ir com a mão de obra. Joia aí, ó, a gente se reúne lá no sítio, leva o porco, pegamos, é só o porco mesmo, daí lá a gente decide o que beber depois. Professor, certo? Muito obrigado. Muito obrigado. Thiago, agradecer a disponibilidade aí de conversar de manhã com a gente, tirar nossas dúvidas dos alunos e que a gente marque aí outros encontros desses aí e, quando possível, pessoalmente aí pra gente trocar figurinha. Perfeito, Giovanni. André, brigadão, viu? Tudo de bom. Obrigado, um abraço. Tchau, pessoal. Bom Até estudo. Mais. Até mais.